Fala galera, beleza? É o It galera, é o It galera. Beleza? Fala galera, beleza? Apresentando mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vai ser um videozinho um pouco mais especial. Na verdade, este vídeo é referente a ontem, dia 21 de setembro, o aniversário de Stephen King. Então, Happy Birthday Stephen King, parabéns aí pelo seu aniversário, por ser aí o mestre das obras, ter trazido tantas obras maravilhosas aí, tantos livros, tantos filmes maravilhosos para o universo aí de todo mundo aí que curte este universo de Stephen King. Galera, como eu comentei nos meus vídeos, no meu vídeo anterior, todo o universo de Stephen King está compartilhado. Todos os filmes, os livros de Stephen King estão compartilhados. Todos têm uma referência. Eu não sei exatamente a ordem cronológica. Se você for assistir, ler os livros de Stephen King detalhadamente, você vai perceber os easter eggzinhos, alguns trechos lá. E nos filmes também, que liga-se com algum detalhe de algum outro filme Stephen King. Como eu mencionei, o Apanhador de Sonhos, se você reparar agora, tem referência com It. Aqueles alienígenas que aparecem no filme lá são provavelmente os possíveis filhos do It que o It deixou na parte 2. Eu posso me recordar, além juntamente com esse do It, o filme de Stephen King, que é Os Estranhos, que também são filmes com alienígena, no qual quem assistiu aí Os Estranhos, eu vou mostrar Stephen King que eu tenho. Mostrar aqui, compartilhar as capas com vocês. E Os Estranhos é mais ou menos uma pegada um pouco do Apanhador de Sonhos e com It, porque Os Estranhos são numa cidadezinha lá onde ficam os ovos incubados de seres alienígenas, que aí estes seres alienígenas vão tendo lá relações com outras pessoas, vão fazendo contato com as pessoas e vão passando os seus genes para as pessoas vamos dizer assim, vão sendo contaminadas pelos alienígenas até toda a cidade virar alienígena. E é mais ou menos isso. Isso também é uma certa referência ao It, porque do mesmo jeito que o Apanhador de Sonhos, Os Estranhos, esses ovos também que ficam lá na cidade do filme dos Estranhos, também possivelmente pode ser os ovos do It que estão lá, que ele deixou incubado antes de perder a luta lá na parte 2, que provavelmente ele deixou lá para poder ser os possíveis filhos deles, junto com pegando a ideia do Apanhador de Sonhos. E assim, como assim esse vídeo é referente a ontem, dia 21 de setembro, que foi o aniversário de Stephen King. Eu já faço aqui no meu canal, você já deve conhecer quem acompanha. Geralmente pessoas assim que fazem aniversário, que são atores que eu admiro muito, eu sempre faço uma certa homenagem. Falo deles alguma coisa, de algum filme, alguma coisa assim, fazendo uma certa homenagem. E Stephen King, eu também estou falando aqui um pouco dele e vou mostrar aqui algumas das obras com vocês. Então, vamos lá. Não está exatamente aqui na ordem, galera. Eu não coloquei na ordem. Eu fui pegando e fui jogando e fui colocando aqui avulsamente. Então tá misturado aqui. Tem o It aqui. Tem o outro It antigo que já está aqui embaixo. Tem Cemitério Maldito, Voo Noturno, Olho de Gato, Christine, o Carro Assassino, aquele Stephen King, Contos de Terror, Os Estranhos, O Iluminado, que todos aí, filme muito famoso do Iluminado, Jovem Outra Vez, e Hellraiser. Hellraiser, ele também teve um pouquinho, eu sei que Hellraiser, mas você pode me dizer, Hellraiser de Clive Barker, do escritor Clive Barker, mas não, Hellraiser não é só do Clive Barker, o Stephen King também teve uma mãozinha aí do primeiro Hellraiser. O Stephen King também ajudou lá no primeiro Hellraiser. Os outros realmente a partir do 2 em diante não, mas o primeiro Hellraiser
apesar de ser unicamente assim, muito de Clive Barker, a obra do Hellraiser, mas o Stephen King também deu uma ajudinha no primeiro volume, no primeiro filme do Hellraiser. Começa Cemitério Maldito. Stephen King aqui, ó, a obra Stephen King, Cemitério Maldito. Aqui a capa de trás, como é. Aqui o disco do Cemitério Maldito. A primeira versão que lançou-se em DVD foi da versão Paramount, que foi uma versão realmente com a imagem um pouco melhor. Essa do Cemitério Maldito aqui não é da Paramount, é da Vintage Filmes. Que a imagem assim, não é exatamente igual a da Paramount, mas é uma imagem boa, mas a da Paramount tem uma qualidade um poucozinho melhor. E no que se baseia geralmente Cemitério Maldito? Cemitério Maldito, os índios lá que faziam seus feitiços quando queriam ressuscitar seus entes queridos, e só eles sabiam como fazer lá o feitiço para que quando os seres retornassem à vida não ficassem avariados. E assim, o cemitério depois foi abandonado, e assim, as pessoas que eram enterradas lá, como não tinham um certo conhecimento que os indígenas, quando sabiam que podia trazer as pessoas de volta à vida, não faziam o feitiço correto. Então, quando acontecia, como aconteceu com essa família aqui, que aos poucos foi morrendo o gato, que aí depois foi morrendo o filho, que aí o pai lá, que é o chefe da família, inventa de ressuscitar o gato do menino, o gato volta variado, depois inventa de ressuscitar o menino também volta variado. Todos os seres humanos que são ressuscitados, como não tem aquele conhecimento dos indígenas, voltam com a aparência variada, querendo matar os outros, querendo transformar também as pessoas em mortas-vivas. Então é mais ou menos isso que se baseia esse filme. Teve já a versão mais recente de Cemitério Maldito. Essa aqui é a versão de 1900 deixa eu ver... Deixa eu ver, 1989, a versão de 1989, mas já teve a versão mais recente que teve no cinema, que foi um pouco diferente. Diferentemente do antigo, que quem morria era o menino, nesta versão mais recente, quem morre é a menina, que é a filha. Aí o pai vem de trazer a filha de volta e ela volta a variar, diferente da versão antiga, quem morria era o menino. E também o novo é um gato. A única coisa que modifica é alguns detalhes, como esse, que o novo quem ressuscita é a menina de volta, que o pai vem trazer a menina de volta, e no antigo quem voltava era o menino. E tem um pouquinho de detalhe, porque no final desse aqui, quando chega no final, todos morrem. Assim, todos morrem, mas a gente subentende que no final alguém fica vivo para contar a história do que aconteceu com eles. E na versão mais recente agora que teve no cinema, todos morrem e ficam como se fossem mortos-vivos. Esta aqui é a versão antiga, galera, do It, que nota-se que o palhaço é diferente. Aqui a parte de trás, essa aqui é a luva, galera. Ó, essa aqui é a luva. A capa do DVD é esse. Esse aqui era o It antigo. O It de 1990. Esse aqui é o It de 1990, que foi o primeiro filme do It que teve. O palhaço era diferente desse que a gente vê agora. Ele vem com 2 discos. Por que 2 discos? Porque esta versão antiga, esse filme do It, ele é bastante comprido. Então ele foi dividido em 2 discos. Até antigamente, eu me lembro que nos VHS das locadoras, geralmente eu sempre via um VHS só. Mas já teve uma versão que eu vi de alguma locadora desse It antigo, que era a capa era como se fosse 2 VHS, uma capa dupla, que vinha 2 VHS dentro da caixa. E esse It aqui é o seguinte, eu não estou dizendo que esse It aqui é ruim, eu gosto bastante do It antigo, mas se for comparar com o novo, eu prefiro a versão atual do It, porque eu acho que essa versão antiga do It, eles fazem muita rudeza. Eu sei que essa versão mais recente do It, do parte 2, eles também, foi muito comprido o filme, eles tiveram que ir um pouco mais fundo nos personagens, mas assim, eles foram realmente no que precisava contar, não enrolaram tanto. E nesse aqui do It antigo, eu acho que eles
enrolaram muito, podiam ter já ido direto ao ponto, contado o que realmente necessaria contar, o que era necessário para se contar. Não precisava ter enrolado tanto para depois chegar aos finalmente no final. Mas assim, a princípio eu gosto do It antigo, eu gosto muito. Agora eu prefiro mais a versão recente do It, sem contar também que eu acho que o palhaço do It, a versão do palhaço, essa aqui eu acho legal, mas a nova, como eu acho a versão mais recente do It muito mais legal do que essa versão antiga. Voo Noturno, de Stephen King. Aqui a capa de trás. Esse filme aqui é muito bom, galera. Este filme aqui se baseia mais ou menos no seguinte. É um vampiro que anda durante a noite. E o que acontece? Esse jornalista, que não sei se vocês estão conseguindo, aqui dá para ver melhor. Este jornalista aqui vai investigar o caso por trás desse vampiro. O porquê do vampiro, ou seja, o vampiro procura dar sinais para ele. O vampiro realmente se mostra de forma inocente, porque à medida que esse jornalista inventa de investigar a vida do vampiro, o vampiro ele procura se mostrar de forma honesta. Ele dá sinais para ele dizendo: pare de me investigar, eu só estou me alimentando, porque eu também preciso me alimentar. Ele não demonstra assim nenhum sinal de que ele quer matar o jornalista. E quando chega no final do filme, realmente, quando o vampiro realmente não aguenta mais a pressão do jornalista ficar tentando investigar, saber o motivo dele, da existência dele, aí realmente ele bota o jornalista num círculo lá, no mundo paralelo, para poder o jornalista se matar. O vampiro, ele também precisa se alimentar. Então, ele sai de madrugada para poder se alimentar das suas vítimas. E esse jornalista inventa de ficar indo investigar a vida do vampiro. E quando chega no final, realmente o vampiro ele não aguenta mais e acaba realmente dando um fim no jornalista. Mas ele dá, como eu estou dizendo, ele dá sinais pro jornalista. Ele fala pro jornalista: ó, eu não quero fazer nada com você, então pare de me investigar, pare de vir atrás de mim para me investigar, vai viver a sua vida, vai arranjar outra coisa para fazer, pare de me investigar. Mas quando chega no final, que ele vê realmente que o jornalista vai ficar o tempo todo investigando ele, aí realmente é quando ele faz isso. Ele prende o jornalista num mundo lá paralelo e realmente dá um fim no jornal. Não é que ele dá um fim, ele faz um jeito do jornalista se matar no mundo paralelo que ele fica lá. Tanto é que tem até esta famosa frase aqui: nunca acredite no que você publica. Nunca publique o que você acredita. Aí então assim, esse vampiro aqui, ele não se mostra de forma ruim, ele é um vampiro, ele precisa se alimentar. Para vocês a parte de dentro. Esta aqui era a capa do VHS, galera. Este aqui era o VHS do Voo Noturno das locadoras. A capa era essa. Esta versão aqui, galera, vem o disco, vem esta capa, esse mini postzinho aqui, e vem junto a trilha sonora do filme. Olhos de Gato, galera. Também de Stephen King. Todos esses filmes aqui que eu estou mostrando são todos do mestre Stephen King, as obras que ele fez. Todos esses filmes aqui, galera, primeiramente tiveram livros. Não são todos que tem aqui, porque as obras de Stephen King, os livros de Stephen King, para poder depois dos livros vir os filmes. Esse aqui se baseia no seguinte: é um gatozinho que passa por várias. Ele recebe um aviso da garotinha, a garotinha pedindo ajuda para ele, um contato, coisas misteriosas que aparentemente a gente pensa que é de filme, mas que na vida real também pode acontecer. Coisas assim, avisos que a gente recebe às vezes que a gente não sabe quem é, pedidos de ajuda. E então assim, foi mais ou menos isso que se baseia isso. É uma garotinha que faz como se fosse um contato telepático com este gato, pedindo ajuda, que tem uma criatura perseguindo ela. A criatura é esse monstro aqui. E então assim, o filme são mais ou menos 3 histórias de terror, por onde este gato começa no início e vai passando por essas histórias para poder no final chegar aonde está a garotinha, para poder salvar a garotinha desse monstro aqui que sai da parede para tentar pegar ela. Essa aqui é a capa do filme Sem a Luva. A garotinha é essa aqui que faz o contato pedindo ajuda pro gato. Aqui é de dentro. Também este aqui vem com a trilha sonora maldita de Stephen King.
Este filme aqui, galera, tem a participação especial da Linda Hamilton, que é aquela do Exterminador do Futuro, aquela que é a mãe do menino. Ela faz uma participação especial neste filme, neste primeiro filme aqui. Tem outros filmes aqui, eu não vou entrar em detalhes com os outros filmes de Colheita Maldita, porque já tiveram vários aí, que não tiveram assim, até o, como eu posso dizer, até o 3 ainda tem alguma coisa a ver, mas do 4, se eu não me engano, tem até um 6, se eu não me engano, ou 5 ou 6. O 5 e o 6 não tem nada a ver mais com a ideia que eles queriam trazer no primeiro filme. No segundo e no terceiro já não tinha nada a ver, mas ainda tinha até uma historiazinha legal, mas o primeiro é uma ideia mais fixa em relação à história. Aqui é o seguinte, aqui este filme se baseia em Colheita Maldita. É um garoto que chega na cidade, que tem uma certa religião, que ele faz com que todas as crianças sigam ele, e sigam a religião dele, e faz com que todas as crianças matem os adultos para só ficar na cidade, gente, criança, adolescente, com a religião, seguindo a religião deles. Aparentemente, tanto as crianças como os adolescentes não crescem, ficam de um jeito que não passam nem da fase de criança nem da fase de adolescente. E quando chega este casal na cidade, a Linda Hamilton com esse outro rapaz, que também chegam lá, aí inventam de tentar saber o que está acontecendo com a cidade, porque a cidade só tem crianças lá, porque só quem lidera a cidade é este garoto junto com essas crianças. Aí quando chega no final, eles conseguem derrotar o garoto, o que subtém, não explica exatamente o que é o garoto, mas subtende-se que o garoto é um seguidor do demônio. E a doutrina que ele quer fazer na cidade é a doutrina de Lúcifer que quer trazer. Aí por isso que ele faz com que todas as crianças da cidade matem os adultos para só ficar ele como sendo o líder, junto com as crianças na cidade liderando, e apenas crianças na cidade para nunca crescerem, e adolescentes também para nunca passarem na adolescência. Mais ou menos isso que se baseia este filme de Colheita Maldita. Do 2 em diante já não tem muita coisa a ver. A ideia principal do filme, do primeiro, é esse aqui. Esse outro aqui, Christine, o carro assassino. E, galera, se baseia mais ou menos em quê? Este carro aqui, ele está no ferro velho, ele está todo destruído. E tem esses dois aqui que estudam na mesma escola e são amigos. Este aqui aparentemente aqui sempre ajuda esse aqui realmente é meio tímido, não sabe se defender na escola, ele sempre ajuda ele, são amigos dele, mas quem ajuda sempre ele é esse aqui. E ou seja, eles estão no dia deles normal, saindo da escola, quando de repente passam no ferro velho e se deparam com este carro todo lascado e quebrado. Aí esse aqui cresce a vista e se encanta pelo carro. O carro está todo quebrado, mas ele dá um jeito de reformar o carro para poder ficar com o carro. Ou seja, o carro está com um demônio dentro do carro. Todos que entram em contato com o carro são mortos. Por quê? Porque o carro unicamente ele fica apenas com o carro unicamente ele fica protegendo o seu dono, que é esse aqui. Então todos os outros que o carro aparentemente vê que são ameaça, ele começa a matar. E o carro, como eu disse, dentro do mecanismo do carro é um demônio que está no carro. Mais ou menos, galera, esses contos de Stephen King sempre são assim, com essas coisas assim um pouco sem noção, sobrenaturais, puxando para espírito, coisas assim realmente do capiroto. Mas é mais ou menos isso que se baseia as obras de Stephen King. E quando chega no final, realmente o amigo dele, que é esse aqui, procura tentar desvendar o mistério. Vai lá no ferro velho saber o que é, e nem a pessoa que vende realmente o carro para ele soube dizer exatamente por que o carro tinha esse bicho. Apenas o carro tinha sido deixado lá, e o primeiro dono, que aparentemente era o irmão do cara que vendeu, tinha sido também seduzido pelo demônio que estava dentro do carro e tinha tido uma obsessão pelo carro e só queria saber do carro. E quando chegou depois, o carro aparentemente foi essa ideia que passou. O carro foi e matou o cara lá. E o carro, aí por isso que o carro foi pro ferro velho e foi destruído. E nota-se mais ou menos isso, que o carro fica fazendo como se fosse um ciclo vicioso. E donos vai passando por donos para poder assim, os donos irem reconstruindo ele para poder usarem ele, e mais ou menos isso que se baseia. E ele fica como se fosse com a proteção com os donos dele. Mais ou menos isso que se baseia esse filme. Mas no final, essa aqui é a moça que namora com esse rapaz. No final ela se junta com ele, com o amigo dele,
e eles conseguem realmente destruir o carro. Agora, infelizmente, ele realmente é morto quando o carro passa por cima dele. Mas é mais ou menos isso que se baseia esse filme. É um demônio que está dentro do carro. Mais ou menos isso que se baseia esse filme. Próximo, galera, é esse filme aqui, Stephen King, Contos de Terror. Este aqui, galera, é mais aquele negocinho meio creep trash. Mais ou menos isso. São historiazinhas de terror avulsas aqui, mas histórias assim, bem toscas, com coisas monstruosas, bem assim, toscas, aqueles monstruozinhos bem nojentinhos, mais ou menos isso que se baseia. São contos de terror, teve também uma parte 2, essa aqui é a parte 1 do filme. São histórias de terror, aí as histórias são essas aqui. Crap Show, Show de Horrores, 1982. Crap Show, Show de Horrores, 1987. A Criatura do Cemitério, 1990. E às vezes eles voltam em 1991. São mais ou menos isso. História de terror. Mais uma história de terror aqui, galera. Este aqui é o filme que eu mencionei, que é possivelmente um filme que seja mais ou menos um easter egg incubado lá. E aos poucos eles vão tendo relações com as pessoas, vão se relacionando com as pessoas da cidade, vão convivendo com elas e vão transmitindo os seus genes para elas, transformando a cidade em seres alienígenas. Mais ou menos isso que se baseia esse filme Os Estranhos. Não passa disso, mas é mais ou menos a pegada, como eu falei, dos estranhos, e seguindo esse raciocínio do filme de It, que são como se fosse os ovos incubados, os filhos do It que ele deixou incubado, seguindo essa linha de raciocínio dos estranhos aqui, e o do apanhador de sonhos, seguindo mais ou menos essa linha de raciocínio. São os filhos que o It deixa neste filme do It capítulo 2, que ele deixa incubado na cidade, que saem dos ovos e começam a espalhar os seus genes na cidade. Mais ou menos disso que se baseia o filme. Aqui é o filme Sem a Luva, galera. O Iluminado. Esse filme aqui, galera, é aquele famoso filme que na época dos VHS tinha capa dupla também. Era aquelas capas dos VHS nas locadoras que vinham uma capa dupla com duas fitas dentro, porque este filme aqui é bem comprido, ele é mais de 3 horas de duração. E vai para um hotel, que o hotel é mal assombrado, todos do hotel morreram. No hotel passam a ver esses espíritos lá, essas entidades, e esse aqui em si, que é o cara que vai com a sua família, é o que passa a ver essas entidades lá no hotel, e passa a ter contato, visões com ele, e começa a ficar variado e vai automaticamente sendo possuído por elas. Essa aqui tem aquela famosa cena do filme que aparece as irmãs gêmeas, que são aquela cena clássica que muitos adoradores de filme que eu conheço, que são as irmãs gêmeas que aparecem lá assustando o garotinho. As garotinhas lá que são as irmãs gêmeas. É de um cientista que faz uma experiência para poder ficar jovem para sempre, mas a experiência começa a ter efeitos colaterais, e ao longo do filme ele começa a apresentar complicações, problemas com a experiência que ele faz, e tentar reverter, mas não consegue. É um filme também muito longo esse. Na época dos VHS era capa dupla, ele vinha com duas fitas. Esse aqui é mais de 3 horas de duração. Ele vem com 2 discos nisso daqui. Isso aqui é a parte de 3. Hellraiser, galera, Renascido do Inferno. Como eu disse, um filme de Clive Barker, mas ele tem uma mãozinha também de Stephen King no primeiro filme. Hellraiser nada mais é do que o que? Também um filmezinho trash, com monstrozinhos bem toscos e horripilantes. E o que se baseia Hellraiser? É uma caixa que abre as portas do inferno, e esta caixa é aberta por um general do exército da Segunda Guerra, que essa caixa, primeiramente, a subtens que outras pessoas antes dele abriram, mas ele em si, a caixa, gostou dele, e o que foi que a caixa fez? Transformou ele nessa aparência aqui e fez ele ser lá um dos líderes lá do submundo da Caixa do Inferno. Ou seja, ele passa depois a ser o líder lá do inferno lá, dos portais dessa caixa, e passa a ser o principal, como se fosse assim, aquela pessoa que é responsável por punir as pessoas por atos que ela fez nas suas vidas passadas. Ou seja, se a pessoa fazia coisas erradas,
ele ficou como sendo aquele cara do inferno que era o responsável por punir aquelas pessoas e quem inventasse de abrir a caixa para poder descobrir os prazeres obscuros, tudo isso. E assim, à medida que ele foi ganhando força, ele foi recrutando também outras pessoas que abriram também a caixa, como ele, foi transformando essas pessoas em cenobitas, que são os como são chamados os seres que são transformados lá nesses guardiões lá dessa caixazinha. E à medida que ele foi, como eu disse, ele foi sendo o líder principal da caixa, porque a caixa simpatizou assim, vamos dizer que simpatizou com ele, escolheu ele para ser o líder lá da caixa e do mundo subterrâneo e ser essa pessoa que pune as pessoas. Então escolheu ele para ser o líder, e à medida que foi aparecendo outras pessoas, ele foi recrutando para ser os próximos cenobitas que vão seguindo ele, e foi transformando novas pessoas em cenobitas. À medida que as pessoas vão abrindo a caixa para descobrir a caixa, ou as portas do inferno, os prazeres obscuros, e é mais ou menos isso que se baseia esse filme. Teve um livro também sobre este filme de Hellraiser, que foi escrito por Clive Barker. Eu não sei exatamente se Stephen King deu uma mãozinha realmente nesse livro do Hellraiser do Clive Barker. Mas ele, neste filme aqui, ele deu uma mãozinha assim no Clive Barker para desenvolver o filme do Hellraiser parte 1. A parte 2 em diante não tem a mão do Stephen King, mas a parte 1 em si tem sim a mão do Stephen King. Ele dá uma mãozinha aqui nessa primeira parte. E é mais ou menos isso que se baseia. E aí depois desse já teve bilhões, teve Hellraiser 2, Hellraiser 3, até não sei quantos, até a nova versão que eles mudaram o ator que ficou ruim, porque realmente a melhor versão que tem de Hellraiser é a versão que é com esse ator aqui, que é se não me engano o nome dele é, deixa eu ver, de alguma coisa, o nome desse ator aqui, que é o melhor Hellraiser que tem realmente é ele. A versão que teve depois, uma recente, se eu não me engano foi a versão de 2016 2017, que foi com um ator, que eles trocaram um ator e a história não tem nada a ver, uma história totalmente sem noção, ficou horrível. Hellraiser realmente tinha que ser esse aqui, que já foi desde quando começou em 1987 o filme, que aí foi seguindo com as outras versões sem ser essa mais recente. Este filme que eu acabei de mencionar, ele é de 1987, que abriu aí as portas, né, para mais ou menos também para a linha de filmezinho de terror trash, dessa linha aí trashzinha, com esses seres sobrenaturais assim. Eu assim, recomendo, é um excelente filme. Esse filme aqui fez muito sucesso na época das locadoras. Apesar de agora só realmente quem é colecionador conhecer Hellraiser, mas ele fez bastante sucesso na década de 90, na épocazinha das locadoras. E por último, galera, o melhor de todos, porque na minha opinião, eu não sei de vocês, mas eu já vi vários filmes de Stephen King, vários mesmo. Eu não acompanhei realmente os livros, porque realmente os livros é muito comprido mesmo. Os filmes já são compridos, tem vários compridos, imagine os livros. Mas assim, de vários filmes que eu já vi, já deu pra ter uma noção. Eu vi vários filmes, são bilhares de filmes de Stephen King que tem. Mas de todos que eu vi até agora, o melhor de todos foi realmente It, não se compara com It. It realmente foi o melhor filme de Stephen King, na minha opinião. Quem aí, pode colocar nos comentários, eu quero saber o que vocês acham aí, qual é o filme de Stephen King que vocês mais gostam, pode colocar nos comentários aí, eu quero saber. Como eu disse, eu sei que eu não disse todos os filmes aqui de Stephen King, porque eu também nem tenho todos, mas eu assisti, e também nem tenho e nem assisti todos, claro. Mas coloquem aí nos comentários algum aí de Stephen King que vocês gostam muito, para eu saber quais são também os que vocês preferem, o preferido de vocês. O meu preferido de Stephen King é e sempre será It. E como é claro, o It é aquele palhaço, né, o alienígena que chegou na cidade de Derry lá e fez lá todo aquele cenário, criou aquele cenário dos adultos, e as crianças que chegam na cidade são as únicas pessoas realmente que são verdadeiras, que conseguem enxergar o It, que nasceram realmente para enfrentar o It e derrotar o Pennywise. E o Pennywise, como eu já mencionei nos meus vídeos anteriores, o Pennywise
ele era uma pessoa lá da cidade, sim, uma das pessoas da cidade antes da coisa chegar na cidade. E quando a coisa chegou na cidade, ele observou o Pennywise, que era um palhaço, e ele disse: eu vou tomar a forma desse cara para poder assombrar minhas vítimas. Então ele tomou a forma do palhaço Pennywise e matou, provavelmente. Se ele não matou o verdadeiro Pennywise, o Pennywise morreu e ele ficou assumindo a forma do palhaço Pennywise. E é mais ou menos isso. Depois criou todo aquele cenário, depois aqueles adultos, para poder chegar nos finalmente quando nasce aquelas crianças para poder derrotar ele. E teve a versão 2 que, como eu disse a vocês no meu vídeo anterior, eu não acredito que vá finalizar aí It capítulo 2. Eu acredito que ainda vai ter uma possível continuação. Se não for indo mais a, se não for continuando a história, eles vão explicar mais a fundo a origem da coisa, de quando ela chegou na cidade, ou vão dizer tipo como se fosse um easter egg de fatos que aconteceram lá ainda, que não foi retratado ao longo dos filmes lá, enquanto as crianças estavam crescendo, ficando adolescentes mais ou menos, mas eu não acho que eles vão encerrar com a história do It por aí. E então é mais ou menos isso, galera. Este vídeo aí foi uma homenagem ao Stephen King, aniversário, que foi ontem, 21 de setembro. Então, mais uma vez, Happy Birthday, parabéns Stephen King por ter trazido aí grandes obras de terror pra gente, tanto em livros como em filmes. E é isto, galera. Foi um vídeo aí em homenagem ao aniversário de Stephen King, que foi ontem, mostrando aqui algumas obras de terror dele. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixem um like aí no vídeo, como eu sempre peço aqui, que ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Deixem um like aí no vídeo, que ajuda bastante. E se inscrevam no canal, galera. Até o próximo vídeo.